Você já se perguntou o que aconteceu com os grandes generais alemães depois da Segunda Guerra Mundial? A maioria deles, que em seu tempo pareciam invencíveis e chegaram a comandar exércitos inteiros, teve destinos tão surpreendentes quanto sombrios. Alguns acabaram julgados, outros presos, e uns poucos conseguiram reconstruir suas vidas nas sombras, como se nada tivesse acontecido. Neste vídeo vamos desenterrar essas histórias ocultas, revelando o que ocorreu com alguns dos líderes nazistas mais famosos quando o Terceiro Reich chegou ao fim. Então prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui não se parece em nada com o que contam os livros de história. Vamos começar com o primeiro deles, Karl Dönitz. Karl Dönitz foi uma das figuras navais mais influentes durante o conflito. Sob seu comando, a frota de submarinos alemães travou uma batalha feroz nas profundezas do Atlântico. Com o passar dos anos, ascendeu até se tornar grão-almirante, sucedendo Erich Raeder, e durante um tempo colocou as marinhas aliadas em xeque. Entre 1939 e 1943, seus U-Bootes dominaram os mares, mas em maio desse mesmo ano a sorte começou a mudar e a supremacia alemã no oceano ruiu. Após a morte de Hitler, Dönitz assumiu um papel insólito. Tornou-se chefe de Estado como sucessor imediato no efêmero governo de Flensburg, inicialmente dirigido por Joseph Goebbels. Foi ele quem supervisionou a assinatura da capitulação alemã, encerrando a guerra na Europa. Durante algumas semanas, ostentou os títulos de presidente da Alemanha e comandante supremo das Forças Armadas, até que os aliados dissolveram seu gabinete e o prenderam. Sua proximidade com Hitler e sua fidelidade absoluta ao regime mancharam irremediavelmente sua reputação. Nos julgamentos de Nuremberg, foi acusado de conspiração, de promover crimes contra a paz e de responsabilidade em crimes de guerra. Embora tenha sido absolvido das acusações de crimes contra a humanidade, foi considerado culpado das demais e condenado a 10 anos na prisão de Sandau, em Berlim. Quando recuperou a liberdade em 1956, retirou-se para uma pequena localidade perto de Hamburgo. 2 anos depois publicou sua autobiografia, intitulada 10 anos e 20 dias, na qual insistia que jamais tivera conhecimento dos crimes cometidos pelo nazismo. Passou o restante da vida em relativo isolamento até falecer em 1980, vítima de uma longa enfermidade. Gerd von Rundstedt iniciou sua carreira como oficial do Estado-Maior na Primeira Guerra Mundial e permaneceu ativo durante todo o período entre guerras, alcançando o posto de coronel-general antes de se aposentar em 1938. No entanto, o início da Segunda Guerra o levou de volta à linha de frente. Recebeu o comando do Grupo de Exército Sul durante a invasão da Polônia. Em dezembro de 1941 perdeu o cargo por autorizar a retirada de Rostov, mas pouco tempo depois voltou à ativa como comandante em chefe da Frente Ocidental, em 1942. Foi nesse posto que o surpreendeu o desembarque aliado na Normandia, em 6 de junho de 1944. Junto com Rommel, tentou conter o avanço, embora logo tenha percebido que aquela era uma batalha perdida. Chegou a pedir negociações de paz, após um contra-ataque fracassado perto de Caen. Protagonizou uma frase célebre. Quando Wilhelm Keitel lhe exigiu soluções, respondeu ironicamente: "Façam a paz, insensatos. O que mais lhes resta?" Esse comentário o tirou do comando no dia seguinte. Apesar disso, em setembro de 1944 voltou a ser chamado como comandante no Ocidente, cargo que manteve até março de 1945, quando Hitler o destituiu definitivamente. Um mês depois, após o suicídio do Führer, foi capturado pelas tropas americanas como prisioneiro de guerra. Durante os interrogatórios sofreu um infarto que marcou o início de um declínio irreversível. Foi transferido entre campos de prisioneiros em Gales e Suffolk, onde os britânicos o acusaram de crimes de guerra por sua participação na invasão da União Soviética. As acusações estavam ligadas ao seu apoio à chamada Ordem de Severidade de von Reichenau, que resultou em massacres em território soviético ocupado. No entanto, devido à idade avançada e à saúde debilitada, nunca chegou a ser julgado e em julho de 1948 foi libertado. Passou seus últimos anos na propriedade Sellos-Opershausen, na Baixa Saxonia,
afetado por constantes problemas cardíacos até sua morte em 24 de fevereiro de 1953. Albert Kesselring. Entre os marechais alemães, um dos mais singulares foi Albert Kesselring, apelidado de o sorridente Albert por seu caráter afável e trato cordial. Sua carreira militar começou na Primeira Guerra Mundial e se prolongou durante a República de Weimar, até que em 1935 ingressou na recém-criada Luftwaffe. No ano seguinte já era tenente-general e chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Durante a guerra, liderou frotas aéreas na Polônia, na França e na Batalha da Inglaterra, deixando uma marca significativa. Posteriormente, após a invasão da União Soviética, foi designado comandante em chefe no Sul. Seu nome ficaria especialmente associado à campanha da Itália. Quando os aliados desembarcaram na Sicília em 1943, ele elaborou uma estratégia defensiva que conseguiu retardar a vitória aliada por mais de um ano. Em março de 1945 foi nomeado comandante em chefe na Frente Ocidental. Embora já fosse tarde demais, nada pôde fazer para deter o avanço final dos aliados. Terminou rendendo as forças alemãs do Sul em 7 de maio daquele ano. Sempre leal a Hitler, após a guerra foi convocado como testemunha nos primeiros julgamentos por crimes de guerra. Em 1947, um tribunal militar britânico o declarou culpado pelo massacre das Fossas Ardeatinas, no qual 335 civis italianos foram executados como represália a um ataque partigiano. Inicialmente condenado à morte, teve sua pena comutada para prisão perpétua. Em 1952 foi libertado por motivos de saúde. Desde então, envolveu-se em diversas associações de veteranos. Morreu em 1960. A calma após o estrondo era sempre passageira. O rugido das hélices se misturava com o eco dos disparos, e cada missão deixava cicatrizes invisíveis naqueles que conseguiam voltar. Os artilheiros de porta viviam em um ponto intermediário entre o céu e o inferno. Não eram pilotos com os controles nas mãos, nem soldados de infantaria capazes de buscar cobertura no chão. Eram homens expostos, pendurados por um arnês, com meio corpo para fora do helicóptero, segurando uma metralhadora que precisava manter todo o grupo vivo. O inimigo conhecia muito bem essa vulnerabilidade. Os franco-atiradores do Viet-Cong aprenderam a disparar instintivamente contra as aberturas dos helicópteros, sabendo que um único tiro poderia silenciar aqueles que transformavam um simples voo em um ataque devastador. Para um artilheiro, cada segundo era um duelo contra a morte. Girar a arma, atirar sem hesitar e permanecer de pé, ou cair sem retorno. Ainda assim, em meio a esse caos, surgia um laço impossível de quebrar. As tripulações dos helicópteros formavam pequenas famílias improvisadas. Pilotos, copilotos, chefes de tripulação e artilheiros desenvolviam uma linguagem própria, feita de gestos e olhares, que lhes permitia coordenar-se até sob um fogo infernal. Era uma confiança absoluta. Cada um precisava acreditar que o outro faria o certo no instante exato. Essa irmandade, nascida do perigo constante, era o único alicerce para resistir a missões que pareciam suicidas. Mas o custo era devastador. Muitos voltavam à terra com as mãos ainda crispadas sobre o gatilho, incapazes de soltá-lo mesmo quando o helicóptero já havia pousado. Outros carregavam pesadelos recorrentes, atormentados pela lembrança de não ter conseguido resgatar um companheiro ou por ter aberto fogo em áreas onde nunca ficou claro quem era inimigo e quem não. No Vietnã, a linha que separava o dever do horror era tão fina que podia desaparecer em um instante. Com o tempo, a silhueta dos helicópteros e o estampido de suas metralhadoras se tornaram símbolos inconfundíveis da guerra. O som das pás cortando o ar ainda arrepia a pele dos veteranos, que o descrevem como um ruído impossível de esquecer. Uma mistura de medo, orgulho e tristeza. Porque cada voo era um lembrete de quão efêmera podia ser a vida, e de quão estreita era a margem entre voltar para casa ou ficar para trás na selva. Os artilheiros de porta eram, em sua maioria, jovens, quase saídos da adolescência, enviados para uma guerra que não compreendiam por completo. E, no entanto, lá estavam eles, transformando o terror em coragem e a fragilidade em resistência.
Suas histórias nem sempre aparecem nos manuais militares nem nos grandes relatos de estratégia, mas fazem parte da memória viva de um conflito que marcou toda uma geração. Hoje, ao se lembrar do Vietnã, é impossível separar a imagem do helicóptero da figura do artilheiro pendurado na porta. Esse posto, tão exposto e letal ao mesmo tempo, foi muito mais do que uma função tática. Foi um símbolo de bravura em meio à adversidade. Porque, no fim, ser artilheiro de porta não era simplesmente ocupar um assento, era aceitar uma sentença antecipada, uma vida vivida à beira do abismo. E talvez por isso, mais do que soldados, aqueles homens ficaram gravados na memória como testemunhas do impossível, como jovens que enfrentaram a guerra a partir do vazio, segurando com as próprias mãos o destino de todos os que voavam com eles.